Olá, eu sou Natália Gil, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nesse vídeo vou falar sobre as estatísticas de educação, que é um tema que eu venho pesquisando há muito tempo. Aqui eu escolhi trazer quais tipos de estatísticas foram sendo produzidas ao longo do tempo, para destacar o que em cada momento pareceu necessário saber sobre educação em números, mas também para propor a necessidade de atenção para aquilo que tem ficado ausente. Então, vamos ao vídeo. Estatísticas de educação são, na verdade, uma preocupação antiga. No século XIX, já se argumentava da necessidade de ter estatísticas de educação para tomar boas decisões políticas, para uma boa condução da administração pública. Por exemplo, o ministro do Império, Paulino José Soares de Souza, vai argumentar em 1870, dizendo o seguinte, que a falta de dados positivos sobre objetos de interesse público não pode deixar de tolher muitas vezes o legislador na solução de graves questões. E é um dos embaraços com que luta a administração na execução de certas leis. Um dos planos com que entrei para a administração, e aqui tenho verdadeiro aferro, é o estabelecimento do ensino primário obrigatório, ao menos no município da Corte, de onde deve partir o exemplo para a realização desta ideia. Tenho-o adiado não só por falta do preciso crédito, ou seja, não só por falta de recursos, como porque não poderia levar a efeito uma distribuição regular do ensino sem conhecer qual a população em idade escolar que não recebe o ensino primário e como se localiza nas divisões administrativas desta capital. E, de fato, no ano seguinte, em 1871, foi criada a Diretoria Geral de Estatística, que é como que o avô do IBGE, que tinha como principal atribuição organizar o primeiro censo populacional do Brasil, que de fato aconteceu em 1872, mas que já na sua formulação se organiza em seções e tem uma seção da diretoria que é dedicada ao levantamento das estatísticas de instrução pública, que era o nome que se dava à educação naquele momento. Nos primeiros tempos, se organizou de modo incipiente um levantamento de estatísticas de educação que tinha por foco conhecer quantas eram as escolas, onde elas estavam localizadas, de que tipo eram essas escolas. Se eram escolas primárias, se eram escolas secundárias, se eram escolas de ensino superior, quantos eram os alunos e quantos eram meninas e meninos, quantos e quais eram os professores, em alguns casos aparecia inclusive nominalmente os professores nos levantamentos estatísticos, e o orçamento destinado à educação. A confiança nos números para a condução das questões políticas, das questões administrativas no século XIX, no início do século XX, conviveu, no entanto, com a desconfiança sobre a qualidade desses levantamentos. Isso porque as condições para a produção das estatísticas eram muito precárias. Então, os levantamentos eram irregulares, saíam de tempos em tempos, sem uma data pré-definida. Eles tinham muitas lacunas, porque das províncias, várias das localidades não mandavam as informações, tinham muitos problemas, né? Ainda assim, se argumentava da importância de continuar com esses levantamentos sistematicamente, até para que eles pudessem ser aperfeiçoados e cumprir toda a utilidade que eles poderiam ter na gestão pública. É interessante observar que a própria falta das estatísticas é considerada uma evidência do descaso com a educação. Lourenço Filho, em 1934, vai dizer o seguinte: nem mesmo a estatística elementar, simples contagem de escolas e alunos em dados fidedignos, a possuíamos. Quando à custa de incrível tenacidade, um Osiel Bordorrego, que era da Diretoria Geral de Estatística, responsável pelas estatísticas de educação por volta ali dos anos de 1916, conseguia levantar tábuas menos lacunosas, elas só vinham a lume, ou seja, só eram publicadas 9 anos depois do exercício a que se referia. O problema nacional por excelência, ou seja, o problema da educação, parecia não importar
aos poderes nacionais. E é de fato nos anos 30 que essa situação começa a mudar. Em 1931 vai ser assinado o Convênio Interadministrativo das Estatísticas Educacionais e Conexas, que é um pacto de cooperação entre os estados e municípios e o órgão responsável por compilar nacionalmente as informações. O modo como o Brasil se organiza como uma república federativa dificultava e dificulta a compilação desses números, a produção dessas estatísticas nacionais, porque os entes federados têm autonomia para produzir suas informações, para organizar suas redes de ensino, por exemplo. E para as estatísticas é importante, é fundamental ter uma padronização, né? Que todo mundo busque os números, faça o levantamento dos números, usando as mesmas categorias, uma mesma data, coisas desse tipo que ficaram convencionadas, pactuadas nesse convênio que em 31 foi assinado e que, de fato, estimulou, propiciou a produção regular de estatísticas de educação. E a partir daí, então, a partir dos anos 30, a gente passa a ter uma aceitável regularidade, uma crescente qualidade técnica na produção desses números. Agora, aqui o que eu quero destacar é que a produção profusa de números, ou seja, o aumento significativo e importante de estatísticas produzidas sobre a educação brasileira deixa na sombra vários outros aspectos. Então, os números que foram produzidos a partir de 1931 estão inseridos numa compreensão liberal, meritocrática sobre a política educacional, que entende que o fundamental é garantir a igualdade de oportunidade. O que isso tem a ver com estatística, né? Tem a ver pelo fato de que os números produzidos pretendem mostrar da suficiência ou da insuficiência de escolas para atender toda a população. De modo que o principal foco é contabilizar quantas vagas estavam disponíveis, especialmente na escola primária, quantas escolas existiam, onde elas estavam e qual o total de crianças na idade escolar. Isso proporcionou um discurso, um debate que, em grande medida, apresenta com otimismo o aumento desses números, porque o aumento é constante. Desde 1930, o número de escolas só aumenta, o número de vagas, de matrículas só aumenta. E, no entanto, nem sempre aumenta, efetivamente não aumenta na rapidez, na quantidade necessária para atender toda a população. Isso só vai acontecer no final do século XX. De qualquer modo, os discursos mais destacados são de otimismo. Um exemplo fundamental em relação a isso é o que diz Lourenço Filho, que frequentemente destaca o aumento das matrículas, a importância desse aumento, a constância, regularidade com que esses números aumentam. Olhando as publicações de estatística, a gente observa que o foco era, de fato, evidenciar que aumentavam, ao mesmo tempo em que havia preocupação de mostrar o quanto ainda faltava de incremento em números de escolas, em números de matrículas para atender toda a população. Um exemplo disso é uma tabela publicada em 1941 pelo Ministério da Educação e Saúde, que mostra quanto era a matrícula geral no ensino primário, os dados são de 1938, por unidade federada, o Distrito Federal e os estados, né? E faz uma estimativa com relação ao quanto isso atenderia ao total de crianças em idade escolar. Então, como recurso estatístico, a tabela mostra qual é o percentual, 10% da população, supondo que 10% da população seria mais ou menos lá o quanto de crianças haveria em cada uma dessas unidades federadas, e apresenta ainda ali um cálculo de déficit de matrícula. E isso permite ver nas estatísticas de educação, e esse é um foco importante das estatísticas de educação durante todo o século XX, como estava cada região em relação à capacidade de atender as crianças na escola obrigatória.
Mas esses números que são produzidos a partir ali dos anos 30 vão também permitir ver outros movimentos, que não eram o foco principal dos levantamentos, mas que aparecem na análise dos números. O mais expressivo, muito importante, é a análise que o Teixeira de Freitas, que era um importante estatístico, que atuou no setor de estatística do Ministério da Educação desde o começo, teve uma atuação fundamental na constituição e consolidação do IBGE, e ele vai se debruçar na análise desses números e vai perceber que, apesar do aumento constante de matrículas, os números de reprovação e de evasão eram muito grandes também. Então ele vai produzir análises fundamentais que mostram que a escola brasileira aumentava sua capacidade de atender os alunos, de receber os alunos na primeira série, mas que esses alunos saíam da escola muito rapidamente. Ele vai dizer o seguinte: o movimento de aprovações traduz um rendimento de impressionante pobreza quando comparado com a matrícula efetiva, pois suas taxas de 28% no primeiro ano, de 45% no segundo ano, de 50% no terceiro ano, 61% no quarto ano, de 91% no quinto ano, mostram a um só tempo as duas circunstâncias que tão terrivelmente anemizam o nosso organismo escolar: o absentismo dos discentes, as provas de fim de ano e a sua inabilitação em grande massa. Contingências que revelam, mais do que a perda de substância, mais ainda do que a baixa atenção vital, a ausência do espírito que deve informar a escola. O que ele está assinalando? Né? Que o número de matriculados na primeira série era muito maior do que aqueles que estavam matriculados na segunda série, que era maior do que os que se matriculavam na terceira série. Isso evidenciava o fato de que, por conta da reprovação escolar muito alta, a cada ano, e maior ainda na primeira série, os alunos iam abandonando a escola, ou seja, entravam no ensino primário, mas poucos concluíam o ensino primário. De qualquer forma, em nenhum dos casos, nem o otimismo do Lourenço Filho, nem um certo pessimismo do Teixeira de Freitas, ao mostrarem os números totais, nenhum deles se dedica a compreender, a conhecer quem eram esses alunos, quais as características dos alunos que estavam matriculados, em contraste, por exemplo, com as crianças que ficavam de fora, e qual era a característica daqueles que reprovavam ou daqueles que aprovavam a cada ano, os que concluíam os estudos. A preocupação era com os totais, como se a gente pudesse supor que as crianças bem-sucedidas na escola eram as mesmas que aquelas mal-sucedidas, como se essa distribuição fosse aleatória. E esse é o último ponto que eu quero aqui destacar, para ressaltar que num país com tanta desigualdade social, como é o caso do nosso país, é uma desigualdade histórica, não é possível, não é adequado que a gente olhe para as estatísticas só observando os totais, porque isso não permite ver que há diferenças em relação aos grupos que estão inseridos na escola, aos que estão fora dela, aos que concluem os cursos ou aos que saem da escola antes da conclusão dos cursos, em qualquer nível de ensino, mesmo para o dia atual. E aí eu queria então apresentar quais categorias foram consideradas, organizaram os levantamentos estatísticos no século XX. Né? De modo geral, então, o que a gente tem para as estatísticas nacionais? A categoria masculino e feminino ela é organizadora das estatísticas de educação desde o século XIX. Então, ela existia, tudo era apresentado entre meninos e meninas, mas ela não chegou a gerar muitas análises. E isso é algo interessante. Assim, embora existisse a apresentação dos números entre escolas de meninas e escolas de meninos no século XIX, ou depois matrículas, quantas meninas matriculadas, quantos meninos matriculados, também com relação à reprovação escolar, a gente tem as diferenças entre meninos e meninas, mas isso não gerou debate. E é algo interessante que eu vou trazer em outro vídeo, não vou dizer quais são esses números aqui, mas merece um vídeo especificamente para isso. Uma outra categoria que é importante destacar é a categoria cor. A categoria cor aparece no censo populacional, em quase todos os censos, em muitos dos censos populacionais brasileiros, e ela é importante estruturadora das tabelas
de apresentação dos números de alfabetismo e analfabetismo, por exemplo. É uma categoria que aparece frequentemente nos registros escolares, no registro feito na própria escola, ou às vezes nos relatórios estaduais, mas é interessante notar que ela não vai comparecer nas estatísticas nacionais de educação. Tá? Em 1964, por exemplo, foi produzido um censo escolar que tinha uma característica diferente do censo escolar de hoje em dia, que era uma tentativa de conhecer quantas eram as crianças e quais eram as crianças fora da escola, e entender por que elas estavam fora da escola. Então foi um censo em que os recenseadores eram os próprios professores das escolas, que foram às casas das pessoas ali da localidade para saber quais eram as crianças, quantas estavam fora da escola ou na escola. E é curioso que naquele momento, num levantamento em que especificamente se buscava saber quem estava fora da escola e por que estava fora da escola, a cor não tenha sido uma categoria considerada. Isso tem um efeito, né? Se a categoria cor aparece para indicar o analfabetismo e não aparece para indicar a distribuição da escola, né? Os aspectos escolares, isso produz uma compreensão equivocada que essencializa, né, o êxito ou o fracasso escolar, como se, porque os números de analfabetismo da população negra eram maiores durante todo esse período, mas a gente não consegue ver pela estatística de educação uma exclusão escolar. A gente não tem elementos que nos permitam ver estatisticamente que a população negra foi mais frequentemente excluída da escola do que a população branca. A gente consegue dizer isso por deduções a partir de outros elementos, mas os números oficiais da escola brasileira não mostram essa situação. E é apenas em 2005 que a categoria cor vai ser inserida no censo escolar, esse produzido pelo INEP, por demanda do movimento negro, justamente porque se compreende que é preciso saber, né, sobre a categoria cor para poder ver aspectos da exclusão escolar, das desigualdades escolares. Também é verdade que desde 1990 a categoria cor vai aparecer nos questionários das avaliações de larga escala, e isso me permite puxar um outro elemento importante de ausência nas estatísticas, que é a condição socioeconômica, porque a condição socioeconômica ela aparece na estatística educacional apenas nesse lugar, por esse caminho dos questionários respondidos pelos próprios alunos, que têm 9, 15 anos, nas avaliações de larga escala, né? No SAEB, no Enem, eles respondem um questionário com algumas questões que permitem depreender a condição socioeconômica. É relevante observar que a condição socioeconômica está ausente das estatísticas de educação, porque historicamente a exclusão escolar incide mais fortemente sobre a população pobre. E aí é curioso que a gente então não tem esse elemento disponibilizado nas estatísticas, né? Supostamente, né, o argumento que se evoca é que seria muito difícil, é difícil saber quem é pobre, quem não é pobre, isso seria muito relativo. Tá? Na minha opinião, a questão não é a dificuldade técnica, a questão está relacionada com dois outros aspectos. Um deles é o próprio tabu em torno da questão socioeconômica, o que estrutura as nossas relações, né? Então, no Brasil, assim, dizer do quanto a gente ganha ou não ganha é um tema banido das conversas, e é interessante que, banindo das conversas, banindo dos questionários, supostamente para proteger as pessoas de uma certa vergonha pela pobreza, a gente facilita a manutenção da desigualdade econômica que existe no país. Então tem um aspecto de tabu, perguntar se as pessoas são pobres poderia parecer ofensivo, né? Mas também um outro aspecto que eu acho curioso ressaltar é que o argumento da dificuldade de aferir se as pessoas são pobres ou são ricas justifica a ausência de estatísticas socioeconômicas, mas a dificuldade, que é a mesma, se não maior, de aferir a qualidade do ensino, quanto as pessoas aprendem ou não aprendem, não tem sido uma justificativa a impedir uma tentativa
de quantificação, de aferição do que supostamente se poderia considerar como qualidade da educação. Então, me parece que tem muito mais um aspecto político, social, na decisão de fazer levantamentos estatísticos sobre a condição socioeconômica ou sobre a qualidade da educação, do que apenas aspectos técnicos. Mas isso também é um tema que merece um melhor desenvolvimento e eu vou propor em outro vídeo uma discussão mais ampliada sobre a questão da qualidade, da quantificação da qualidade do ensino. Por hoje é isso, espero que tenham gostado, que voltem para o próximo vídeo.